Fala pessoal, eu sou o Gomes e depois de muito tempo temos esse relembrando, pois era para ser postado ano passado e por isso eu vou estar de branco, especial de ano novo, diferente de hoje que eu tô aqui de azul escuro. Desde já me desculpem se o vídeo estiver atrasado, mas hoje iremos finalmente relembrar o GP de Abu Dhabi de 2010, a corrida, ou melhor, a etapa onde o Vettel demonstrou todo seu talento e o Alonso, junto com a Ferrari, erravam. E com isso, o Vettel conquistava o título pela primeira vez na carreira. Mas é isso, deixa o like e vamos finalmente relembrar essa corrida. Vamos embora! Em 2010, tínhamos uma nova era, sem aquela coisa de parar e colocar combustível. Então teríamos muito mais caos nas corridas. E naquele ano, 13 equipes estavam lutando pelo título, sendo elas a Red Bull, Ferrari e McLaren. Então 6 pilotos brigavam pelo título, mas o campeonato acabando, menos pilotos ainda brigavam pelo campeonato. E desde o início no Bahrein até o Brasil, uma etapa antes de Abu Dhabi, e das equipes de ponta, 5 pilotos liderou pelo menos uma vez o campeonato. O único a não fazer esse efeito foi o Vettel. E após a corrida em Interlagos, o Alonso liderava com vantagem de 8 pontos sobre o Webber, que era o segundo. 7 pontos atrás vinha o Vettel, que passava o Hamilton após Brasil, a 4 pontos atrás do alemão. E por menos um ponto, o Lewis não ficava de fora da briga pelo título. E o Button, sem chances, fechava o top 5. Após isso, vamos para o Abu Dhabi. Como eu não achei imagens dos treinos, então vamos diretamente para o quali mais importante da temporada. O sol começava a se pôr quando tínhamos a luz verde para o início dos 20 minutos do Q1. Quando faltavam 15 minutos, o Hamilton fechava sua volta e fazia 1:41.2, assumia a primeira posição. E depois, quando faltavam 13 minutos, o Vettel cruzava a linha, era o terceiro. E quando faltavam 11 minutos, o Alonso era o primeiro. Logo depois, o Lewis voltava à primeira colocação. E quando faltava 9 minutos, o Vettel fazia outra volta e pulava para P1. Logo depois, Webber foi o terceiro. E quando faltavam 5 minutos e 40 segundos, veio uma informação bem estranha. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. E até ali seriam eliminados Alguersuari, Soares, Trulli, Kovalainen, Bruno Senna, de Grassi, Glock e o Killen. Logo depois, o Alonso cruzava a linha e cravava a primeira posição. E com o tempo já cerrado, o Alguersuari melhorava, mas ficava em risco. O Buemi melhorava, mas era eliminado. O mesmo aconteceu com o Trulli. O Kova melhorava, mas ficava fora. E junto com ele também foram eliminados Buemi, Trulli, Glock, de Grassi, Bruno Senna e o Killen. E depois de alguns minutos, o último Q2 da temporada começava. Quando faltava 11 minutos, o Massa cruzava a linha e fazia o primeiro tempo. Logo depois, veio o Alonso, que roubava a P1 do Felipe. E quando faltava 6 minutos, o Webber cruzava a linha e era o terceiro. Logo atrás veio Vettel, que cravou a primeira posição. E depois de um minuto, seriam eliminados Hülkenberg, Lewis, Sutil, Alguersuari, Kobayashi, Heidfeld e o Hamilton. Mas quando faltavam poucos segundos, o Hamilton fazia sua volta e pulava para segundo. E depois que o tempo já cerrado, nem que estavam eliminação melhorou seu tempo. Então Kubica, Kobayashi, Sutil, Heidfeld, Hülkenberg, Lewis e Alguersuari foram eliminados. E o décimo foi o Petrov. A noite caiu de vez quando decisivo e o último Q3 da temporada começava. E quando faltavam 5 minutos, o Hamilton cruzava a linha e era o primeiro. Logo atrás veio o Alonso, que ficou em terceiro, atrás de Button e Lewis. E quando faltava 3 minutos, o Webber cruzava a linha e era o terceiro. Depois veio Vettel e roubava a primeira colocação do Hamilton. E depois, quando faltava pouco mais de um minuto, a Red Bull faziam outras voltas. O Webber seguiu onde estava, mas Vettel melhorou, deixando o Lewis quase 3 décimos atrás do alemão. E quando faltavam poucos segundos, era um caos para ter espaço para poder abrir volta. E com o tempo já encerrado, o Lewis tentou, cruzou a linha, mas ficou em segundo por apenas 30 milésimos. O Alonso tentou e ficou em terceiro. E por isso, Sebastian Vettel era a preposition na corrida mais importante do ano, com Hamilton em segundo e o Alonso em terceiro. Após esse quali bem importante, tínhamos o grid formado: Vettel na pole, Hamilton logo atrás em segundo, Alonso em terceiro e Button em quarto, Webber apenas em quinto, Massa em sexto, Rubinho, Schumi, Rosberg e Petrov em décimo. Kubica e Kobayashi fechavam o top 12. E após isso, vamos para as contas que cada piloto deve fazer
para conquistar o título. Nessa corrida, temos 4 pilotos na briga pelo título, e essas seriam suas matemáticas. O Alonso é campeão se chegar em segundo sem depender de ninguém. Se for terceiro ou quarto, o Weber não pode vencer. Se for o quinto, o Weber precisa ser o terceiro. E o Vettel não pode vencer. E até mesmo se não pontuar, o Weber teria que ser o sexto e o Vettel o terceiro. E o Lewis não poderia vencer. Agora, o Weber é campeão se vencer e o Alonso for o terceiro. Se for o segundo, o Vettel não pode vencer. O Alonso tem que ser o sexto. Se for o terceiro, o Alonso precisa ser o sétimo. E o Vettel o segundo. Agora, o Vettel campeão se vencer, o Alonso for o quinto. Se for o segundo, o Alonso precisa ser o nono, o Weber o quinto. O Hamilton só tem uma chance de conquistar o campeonato. O Hamilton é campeão se o inglês vencer e torcer para o Alonso não pontuar. O Weber ser o sexto e o Vettel em terceiro. Após essas matemáticas, vamos para o domingo. Após a volta de formação, as luzes se apagavam e a decisão começava. O Vettel largou bem e o Hamilton mergulhou e quase passou o Seb, mas o Vettel segura a ponta, enquanto o Alonso ia para quarto e o Weber para quinto. E após 6 curvas, o Schumi rodava e o Lewis foi com tudo e acertou em cheio o carro do alemão. E por isso tínhamos o safety car. E depois o Schumi saiu do carro e foi rapidamente falar com o Lewis. E depois, já na volta de número 2, alguns pilotos pararam no box, pois esse pneu naquela época era bem resistente e durava quase uma corrida. E um deles foi o Petrov, anotem isso. E na volta 4, ainda sobre safety car, o Schumi vinha dando risadas com o Lewis após o forte acidente entre os dois. E depois, na volta 6, o safety car saía, então tínhamos finalmente a bandeira verde. O Vettel relargou bem e seguiu na ponta. Na volta 7, o Weber tentava, mas o Alonso não dava espaço. Na volta 9, o Mark beijou o muro do Latifi. E após isso, o Weber perdia a pressão nos pneus. E na volta 11, o Hamilton vinha tirando vantagem do Vettel. E no fim dessa volta, o Mark reclamava do pneu traseiro. E por isso, o australiano parava no box e caía lá para trás, ficando em 15º. Na volta 13, o Massa parava no box e ele saiu atrás do Weber. E a Ferrari, preocupada com o undercut do Weber em cima do Alonso, na volta 16, a equipe italiana chamou rapidamente o Fernando para o box. E quando o espanhol saiu do box, o Alonso conseguiu, no milagre, sair na frente do Weber. E na volta 20, o Alonso chegou de vez no Petrov. E no ano que não tínhamos o DRS, e com a Ferrari rápida em curvas e a Renault rápida em retas, começaria o desafio do Alonso. Na volta 21, o Alonso chegava, mas não o suficiente para passar o Petrov. O mesmo aconteceu na volta 22. E na volta 23, o Alonso seu melhor e foi para cima. Mergulhava, mas quase batia no Petrov. E por isso, o Alonso cortava caminho e seguia atrás do Vitaly. Enquanto lá na frente, na volta 25, Sebastian Vettel parava no box. E com o trabalho incrível da RBR, o Vettel saía em segundo. E quase o Kuba tocava no Sebastian. E na reta seguinte, o Kubica saía melhor e ultrapassava o Kuba para ser o terceiro. E na volta 27, o Alonso seguia atrás do Petrov. E com isso, o Vettel ultrapassava o Alonso no campeonato de pilotos. E na volta 29, o Alonso, com a pressão já no talo, errava e escapava de novo. E depois da corrida foi meio chato. E o Alonso seguia atrás do Petrov. E na volta 35, o Alonso tentava, mas o Vitaly seguia na frente sem nenhum problema. E agora aqui, eu vou ser realista. Essa corrida foi bem chata. Mas seguindo aqui, isso na volta 40, o Button finalmente parava no box. E na volta 44, o Alonso seguia preso atrás do Giga Petrov. E na volta 46, o motor da Vange foi-se embora e deixava o Glock na mão. Na volta seguinte, o Kubica parava no box e saía na frente do Alonso. Então, o que estava ruim piorou para o Alonso. E na volta 49, o Hamilton estava tirando vantagem do Vettel. Nessa volta, a cabeça do Alonso foi-se embora e quase rodava. E depois ainda escapava na última e também na primeira curva. E na volta 5-2, o Alonso, já revoltado com Petrov, errava de novo. E depois o Alonso não errou mais. E por isso o Seb abria a última volta da temporada. Um menino de apenas 23 anos. Na sua segunda temporada na Red Bull, uma equipe forte naquele ano, com um carro sensacional. Sebastian Vettel vencia o GP de Abu Dhabi, Hamilton em segundo e Button em terceiro, e com Alonso em sexto. Sebastian Vettel conquistava de uma forma incrível o campeonato de pilotos. O Vettel que teve o seu primeiro GP, tirando os abandonos, foi P14 na Bélgica. E após a prova, o Alonso foi reclamar com o Petrov após a perca do título. E depois, no paddock, o Vettel comemorou demais, fazendo o número 1 com a mão, como fez
durante a temporada. O Vettel que nunca liderou na temporada, mas o alemão liderava no momento mais preciso, que foi após a última etapa. E no pódio, o Vettel comemorou demais. E é ele, o campeão mais jovem da Fórmula 1. Enquanto temos um lado feliz, vencedor, também temos um lado triste e perdedor, que foi o Alonso, que perdeu o campeonato por apenas 4 pontos, e sendo consolado pelos membros da Ferrari. E foi esse o tão temido e atrasado Rebrand de hoje, e por isso deixa o like. É isso, meus manos. Lembrando, eu espero que na sexta já tenha outro Relembrando, sem atraso. E o próximo vai ser especial de 1 ano, o GP de Imola de 2022. Um GP meio traumático pro monegasco da Ferrari. Mas é isso, 10 dias, falou e fui!